O hidróxido de cobre 2, e aí foi dada a sua fórmula, que é um composto utilizado como antifúngico na agricultura, pode ser obtido como precipitado pela reação entre soluções aquosas de sulfato de cobre 2 e de hidróxido de sódio. A solução aquosa sobrenadante contém sulfato de sódio dissolvido. Na letra A, cite dois processos de separação de misturas pelos quais o precipitado pode ser separado da solução sobrenadante. Bom, galera, então um precipitado e uma solução sobrenadante me dão a ideia de que eu estou trabalhando o quê? Com uma mistura do tipo heterogênea, né? Então aqui a gente tem justamente o quê? Um sólido que está lá precipitado e você tem lá a fase aquosa, né? Que é a solução sobrenadante. Então como que a gente pode separar uma mistura heterogênea de sólido com líquido? A gente pode utilizar como dois processos os clássicos de filtração e decantação, tá? Então a gente pode utilizar essas duas metodologias. Essas duas metodologias que eu estou escrevendo aqui como resposta são metodologias famosas, então acho que a gente pode pular a explicação de como funciona a metodologia, tá? Mas se por acaso você que está vendo o vídeo, pô, Marcelo, eu não estou conseguindo entender muito bem porque é filtração e decantação. Galera, olha só, quando a gente está aprendendo química lá no início, a gente aprende, ó, se eu tiver uma mistura de água com areia, o que a gente pode fazer? Ou a filtração ou a decantação. Aqui não é água com areia, tá? Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, que esse precipitado é um sólido que vai estar lá no fundo e a parte líquida nada mais é do que a solução, tá? Então aqui a gente tem uma solução sobrenadante e aqui a gente tem essa fase sólida. Então você pode ou realizar a filtração ou a decantação para separar essa mistura heterogênea com o objetivo de separar o precipitado dessa solução sobrenadante, tá bom? Então se você emprega filtração e decantação, você consegue justamente retirar o precipitado da solução sobrenadante. Beleza? Então explicada aí a letra A, agora nós vamos para a letra B, ó. Tá pedindo para a gente escrever a equação da reação entre o fulano e o beltrano. Então o que a gente vai fazer? A gente vai escrever a fórmula de todo mundo aqui, ó. O hidróxido de cobre 2, a gente já sabe qual é a fórmula, tá? Mas a questão não disse qual é a fórmula do sulfato de cobre 2. Galera, o grupo sulfato é o SO4 2-, e esse cobre 2 é o Cu2+, né? O cobre 2+. Quem é o hidróxido de sódio? Ó, o hidróxido é o OH- e o sódio é o cátion monovalente aqui, né? Então a gente teria aqui, ó, vamos escrever todo mundo. Ah, inclusive tá faltando um aqui, que é o sulfato de sódio. Eu ia fazer aqui a resolução sem ver esse cara aqui, ó. Sulfato é o SO4 2- e o sódio é o Na+, né? Então a gente teria justamente esses íons, então a gente vai fazer a fórmula de todo mundo, ó. O hidróxido de cobre 2 eu só vou escrever aqui só por uma finalidade didática mesmo, tá? Só para poder explicar a questão. Então, ó, o hidróxido de cobre 2 seria esse camarada aqui, o CuOH2. Quem seria o sulfato de cobre 2? Esse camarada aqui, se a gente fosse cruzar essas cargas, ia ficar 2,2 e a gente simplifica para CuSO4, tá? Quem que seria o hidróxido de sódio? Bem famoso, né? É o NaOH. E quem seria aí, no caso, o sulfato de sódio? Então, cruzando essas cargas aqui, a gente chegaria a Na2SO4. Então, lá, sulfato de sódio, Na2SO4. Então, a fórmula de todo mundo tá aqui, né? E aí é mencionado o seguinte, olha, escreva a equação da reação entre a solução aquosa de sulfato de cobre 2, então a gente vai trabalhar com esse camarada aqui, e a de hidróxido de sódio. Então, vamos lá. Sulfato de cobre 2, CuSO4 aquoso, mais NaOH aquoso. Setinha. Aí a questão disse lá no enunciado o seguinte, ó, o hidróxido de cobre 2, que é obtido como precipitado, né, ocorre entre a reação das soluções aquosas de sulfato de cobre 2 que a gente colocou lá, que era o primeiro hidróxido de sódio. Então, ainda diz no produto que tem sulfato de sódio dissolvido, né, então a gente vai ter uma dupla troca aqui. Então, a gente vai ter a produção do hidróxido de cobre 2, então é CuOH2 mais o sulfato de sódio. Só que aqui, galera, o sulfato de sódio ele está em meio aquoso, né, na solução sobrenadante, e aqui vai estar no estado sólido, né, que vai ser o nosso precipitado. Só que essa equação aqui ela não está balanceada. Então, ó, se eu for ver o sódio do lado direito tem 2 e do lado esquerdo tem 1, eu coloco um 2 aqui na frente, e aí eu já vejo que a equação fica automaticamente balanceada. Então, essa daqui seria a equação que representa a reação química descrita aqui na questão. Então, galera, finalizada a segunda parte, aí o que a questão diz aqui, ó, na segunda etapa da letra B, ó, considera
Considerando que o precipitado seja totalmente solúvel em água, calcule a quantidade em mol de hidróxido de cobre 2 que vai ser obtida pela mistura de 100 ml de uma solução aquosa de sulfato de cobre 2 com 200 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio, ambas de concentração 1 mol por litro. Então, eu tenho 100 ml da primeira, então deixa eu só anotar aqui, ó. Para essa daqui eu vou ter 100 mililitros e a concentração é de 1 mol por litro, né? A outra já vai ser de 200 mililitros na concentração de 1 mol por litro. Então, vamos lá. Como a questão aqui, ela tá dando o volume e a concentração, né? Que me permite achar a quantidade de mol de cada reagente, eu vou procurar ver se tem algum reagente em excesso para poder achar a quantidade em mol da base formada, né? Com precipitado. Então, vamos lá. A gente teria aqui o seguinte, ó. Se eu tenho 1 mol de sulfato de cobre 2 a cada 1 litro, e aí você que está acompanhando o vídeo, eu estou seguindo uma linha de raciocínio para poder resolver o problema, tá? Não necessariamente essa é a única e a melhor existente, mas eu acho que é a melhorzinha para você entender o que eu estou desenvolvendo aqui, né? Então a concentração é 1 mol por litro, então eu tenho 1 mol de sulfato de cobre 2 a cada 1 litro, né? Que é 1000 ml. Como eu estou trabalhando com 100 ml, quantos mol desse sal aqui eu vou ter? Então, efetuando esse cálculo aqui, ó, proporção de 10 para 1, então a gente vai ter 1 dividido por 10, vai dar 0,1 mol de sulfato de cobre 2. Aí eu vou fazer a mesma conta aqui, só que agora eu vou trocar de cor, tá, gente? E aí, para poder não ficar embolada aqui a explicação, eu vou apagar esse pedacinho aqui, colocar tudo em azul. Então, vamos lá. Se eu tenho 1 mol de hidróxido de sódio a cada 1 litro, né, que é o que a concentração está me falando, quantos mols eu tenho em 200 mililitros, né? Então, aqui a gente pode simplificar, né, que nós temos a proporção de 5 para 1. Então, a gente vai ter que 1 dividido por 5 vai dar o quê? 0,2 mol de hidróxido de sódio. Então, essa daqui é a minha quantidade em mol de hidróxido de sódio presente e aqui a quantidade em mol do sal que eu tenho. O que a equação me diz? A equação me diz que a cada... Deixa eu anotar aqui, ó. Então, tá vendo a proporção, ó, 1 para 2. Então, a equação me diz que se eu tenho 1 mol do sulfato de cobre 2, eu preciso de 2 mol dessa base. Parada toda é, tá vendo que aqui a proporção ela tá igual, ó, 0,1 para 0,2, é a mesma coisa que 1 para 2. Então eu nem preciso continuar essa regra de 3 aqui, mas se eu quisesse continuar, eu escolhi uma dessas duas informações para ver se está dentro da proporção estequiométrica ou não, né? Então se eu fizesse esse x1 aqui, ó, eu ia chegar exatamente a 0,2 mol de hidróxido de sódio que eu preciso. Então tá dentro da proporção estequiométrica aqui, não preciso me preocupar. Então já que está dentro da proporção, ó, se 1 mol do sulfato de cobre 2 reage com 2 mols de hidróxido de sódio para produzir 1 mol do hidróxido de cobre 2, aqui a proporção, ó, é 0,1 para 0,2 para produzir 0,1 mol desse camarada aqui, tá? Então aí a pergunta foi, olha, calcule a quantidade em mol de hidróxido de cobre 2 obtida pela mistura daquelas duas soluções naquelas concentrações com aqueles volumes. Então ali a resposta seria o quê? Seria 0,1 mol, deixa eu anotar, esse zero aqui tá feio, né? 0,1 mol de hidróxido de cobre 2, tá? Então essa daqui seria a segunda resposta aí da letra B, tá? E aí, naturalmente, era só uma questão de você organizar o cálculo para o corretor entender o que você fez, beleza? Então é isso, galera. A segunda etapa da letra B finalizada e aí a gente fecha a questão de número 11.